Olá, estudantes da terceira série do ensino médio. Nesse vídeo nós vamos falar ainda sobre representações do número complexo dentro do sistema de Argand-Gauss, do plano de Argand-Gauss. Então vamos lá, os nossos objetivos. Reconhecer a necessidade da ampliação do conjunto dos números reais, que a gente já conhece, né? Exatamente para os números complexos. Identificar no plano de Argand-Gauss os números reais puros e os números imaginários puros. Resolver os problemas que envolvem os números complexos, né, na forma geométrica. Identificar o módulo de um número complexo. Esse vai ser o nosso objetivo específico da nossa aula. Sabemos que o número complexo Z pode ser representado através de um ponto no plano de Argand-Gauss. Mas será que é possível calcular a distância desse ponto até a origem do sistema de Argand-Gauss? É possível. E a gente vai estudar exatamente sobre isso no vídeo de hoje. Então vamos lá, relembrando, aqui nós temos o nosso plano de Argand-Gauss, aqui nós representamos a parte real do número complexo e aqui nós representamos a parte imaginária. Então o número complexo genérico é A mais BI. O valor de A é exatamente a parte real e o B multiplicado pela unidade imaginária é exatamente representado pela parte imaginária pura. E aqui nós temos esse ponto aqui, que a partir de agora, este ponto nós vamos chamar ele de afixo. Então nós temos aqui o afixo Z1, afixo Z2, Z4, Z5, Z6, o Z3 que tinha esquecido e o Z7. Então esses afixos, eles podem ser reais puros ou eles podem ser imaginários puros, ou uma composição da parte real e da parte imaginária. Então vamos agora discutir cada um deles aqui. Por exemplo, o Z1 aqui, o Z1, o Z6 e o Z7 são os que a gente chama de afixo imaginário, ou seja, eles têm uma parte real e outra parte imaginária. Por exemplo, o Z1 aqui, ele vale 3 mais 4i, ele tem uma parte real, mas uma parte imaginária. O Z7, o 1 menos 5i. E o Z6, que é menos 2 menos 3i. Então, são os afixos imaginários. Nós podemos ter também, quando nós trabalhamos com os afixos apenas imaginário puro, né? O imaginário puro nós temos aqui o Z2 e o Z5. O Z2, que está aonde? Deixa eu achar aqui o meu Z2, está aqui. Ele tem a representação apenas do 3i. E o Z5, ele só tem a parte imaginária, que é menos i. Tranquilo? E nós temos o afixo real, que está representado pelo Z3 e Z4. O Z3 aqui, que vale C menos 6, e o Z4, que ele tem a representação de 2, que são os afixos reais puros. Então nós podemos ter 3 classificações. O Z1, que é um exemplo do nosso afixo imaginário, que a gente chama, que nós temos parte real e parte imaginária. Podemos ter como Z4 apenas um afixo real puro, e no caso do Z2 é um exemplo do afixo imaginário puro. Tranquilo, já entendemos bem essa questão desse ponto, que a partir do vídeo de hoje a gente vai chamar ele de afixo. Eu tenho aqui, na figura temos o P, que é representado pelo Z1, e o Q, que é representado pelo Z2. Então aqui o P e o Q, tranquilo? O que eu quero? Eu quero que vocês me determinem o afixo do nosso oposto de Z1 na letra A e o letra B, o produto de Z1 vezes o nosso conjugado. Eu falei oposto, né? Mas o conjugado de Z2. Então aqui é o conjugado de Z1 e aqui na letra B, Z1 vezes
o conjugado de Z2. Vou dar um tempinho para vocês resolverem e já voltamos conferir o resultado desses dois números, dessas duas operações com números complexos dentro do plano de Argand-Gauss. Instantinho, já voltamos conferir.
E aí, galera, conseguiram resolver? Tenho certeza que sim. Nós estamos fazendo a junção de conhecimentos dos vídeos anteriores que a gente conversou. Falamos do oposto, falamos do conjugado, falamos da adição, da subtração, multiplicação e divisão. Agora a gente está juntando dentro da representação do conjunto de Argan-Gauss. Na matemática é isso, galera, principalmente terceiro ano, está se preparando para o Enem, está se preparando para o vestibular, aí que torna-se exatamente a necessidade de você estar relacionando com os conhecimentos anteriores. É isso que a gente está fazendo passo a passo nas nossas aulas agora. Então vamos lá, aqui eu tenho a representação do P e do Q, ó, P e Q, que o P vai representar o Z1 e o Q vai representar o Z2. Aqui eu quero a representação do conjugado de Z1. Quem é o Z1 aqui na nossa representação? O Z1 é aqui. Eu quero saber o conjugado dele. Como é que a gente vê o conjugado, gente? Vamos lá. O conjugado, para nós termos, nós vamos mudar o sinal do valor do imaginário. Então, portanto, nós vamos ter que vai ser 2 mais 3i. Que aqui o Z1 é 2 menos 3i. Então, eu mudo o sinal aqui da parte imaginária do nosso número complexo. Tá aqui o Z1. Esse era só para esquentar, galera. Agora vamos aqui fazer o produto. Então, vamos lá. Z1, quem que é o Z1? 2 menos 3i. Representei aqui. O Z2 é 1 mais 2i. Só que eu quero o conjugado dele. Então, repito, menos 1 e troco o sinal da parte imaginária. E agora eu vou fazer o produto. Como é que é o produto mesmo, gente? Relembrando o vídeo anterior. Primeiro com o primeiro, então, 2 vezes menos 1, menos 2. O primeiro vezes o segundo, 2 vezes menos 2i, menos 4i. E agora fazemos a mesma coisa para o segundo termo da primeira parte do fator. Menos 3 vezes menos 1, mais 3i. Menos com menos mais, 3i vezes 2i, 6i ao quadrado. I ao quadrado a gente já lembra lá que ele corresponde a menos 1, fazendo a substituição aqui no lugar do i ao quadrado por menos 1. Então ficamos menos 2, menos 4i mais 3i, menos i. Substituindo i ao quadrado que vale menos 1, 6 positivo vezes menos 1, menos 6. Menos 6 com menos 2, menos 8, menos i. Portanto, a nossa representação. Se eu quisesse agora pegar e representar esse produto, vocês já sabem que a gente já trabalhou anteriormente. É só eu localizar o menos 8 na parte real e o menos i aqui na parte lá, e eu posso fazer a representação dentro do sistema da Argan-Gauss, mas não era o nosso objetivo, só que vocês já na hora que estiver falando, vocês já conseguirem visualizar esse tipo de situação, que é exatamente o que eu fiz nessa representação, mas não dizia que era exatamente para você fazer essa representação. Aqui nós temos o Z1 vezes o conjugado de Z2, está aqui o nosso afixo, e aqui está o nosso afixo, que é exatamente o conjugado de Z1, ó. O Z1 normal estava aqui, né? O afixo de Z1, e o conjugado está aqui. Mantém o valor de x, ou do real, só troca o sinal da parte imaginária. Tranquilo, gente? Tranquilo. Então vamos à frente. Agora nós vamos entrar num conhecimento novo. Lembra lá no início do nosso vídeo, nós falamos, como é que eu posso calcular a distância do afixo, do ponto, até a parte que nós chamamos da origem do nosso sistema de Argan-Gauss. Para isso, nós vamos usar exatamente o conceito que a gente chama de módulo. Como é que a gente calcula o módulo? Módulo nós vamos dar através de duas barras do número complexo, vai ser igual a raiz quadrada de A, que é a parte real, ao quadrado, mais o B ao quadrado, que é a parte imaginária. Se vocês forem olhar aqui a representação, ó, a distância da origem até o afixo A do Z, que é o A e B, né, que é a localização do ponto A e B, da parte real e da parte imaginária, nós vamos ver que isso daqui formou o quê? Um triângulo retângulo. Esta distância é A e essa outra distância é B.
Quando nós temos um triângulo retângulo, o que a gente lembra? Teorema de Pitágoras. Então, hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Isolando o z, tirando a raiz de ambos os membros, ficamos que o módulo de z é igual a raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. Fácil. Mas é bom sempre a gente relembrar da onde que está saindo esse conhecimento para a gente utilizar a formulazinha do que a gente chama do nosso módulo do número complexo. Agora a gente vai aplicar esses conceitos que a gente trabalhou até agora. Determinar o número complexo tal que a parte imaginária desse número complexo menos a parte real desse número complexo é igual a 17, lembrando e que o módulo do número complexo vale 13, tudo bem? Temos esse conhecimento. Lembre-se que genericamente o número complexo é dado por z é igual a mais bi, tranquilo? Então eu vou pegar ali, nós vamos determinar esse número complexo, lembrando da fórmula do número complexo, vamos lá. Fórmula do número complexo é o quê? Raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado, e nós temos esta condição aqui. E o número complexo genérico, esse z que nós temos, é a mais bi. Vocês vão fazer a substituição, lembrando que o módulo vale 13, e vão usar esses três detalhes, isto e essa daqui, a fórmula do módulo, e vão pensar em como organizar para nós determinarmos qual é esse número complexo. Vou dar um tempinho para vocês pensarem e resolverem e voltamos para solucionar qualquer dúvida que tenha ficado para vocês. Um instantinho só.
Difícil, galera? Não é, tanto que eu ressaltei algumas coisas. Vamos ver se vocês conseguiram organizar o raciocínio, que eu acho que nesse momento eu deixei um pouquinho para vocês pensarem que vocês precisam organizar o raciocínio. Então vamos lá. Qual que é a parte imaginária desse número complexo aqui? É o B. Qual que é a parte real? O A. Então, portanto, B menos A é igual a 17, verdade? Temos a primeira condição. A segunda condição, o módulo de Z vale 13. Então, seria uma segunda condição. Organizando isso que eu falei para vocês, ó, imaginário é B, o real é A, e o módulo de Z é o quê? O módulo é quem? A ao quadrado mais B ao quadrado tirado da raiz é igual a 13. Portanto, nós temos duas condições aqui. Ou a gente pode dizer que é um sistema aqui de equações. Qual a melhor maneira de resolver esse sisteminha aqui? Tem várias maneiras. Uma delas talvez é isolar uma das duas incógnitas, por exemplo o B, e substituir na outra. Foi exatamente o que a gente fez. Ó. Isolamos o B, B igual a 17, passamos o A para o outro lado. E esse valor de B aqui, nós temos que isso daqui é igual a 13. Essa raiz está difícil da gente calcular, então o que eu posso fazer? Tirar a raiz, elevar os dois membros ao quadrado. Ficamos que A ao quadrado mais B ao quadrado é igual 13 ao quadrado, 169. E esse valor de B, agora a gente vai substituir por 17 mais A. Aplicando o produto notável, ficamos que A ao quadrado é igual a 289, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, 34A, mais o segundo ao quadrado, A ao quadrado, é igual a 169. Organizamos tudo passando o primeiro membro, ficamos o quê? Com uma equação de segundo grau. O que nós fazemos? Aplicamos Bhaskara, né? Então, aplicando Bhaskara, o valor de A é 1, o valor de B 17, o valor de C 60. Vamos achar duas raízes. A primeira, menos 5, e a segunda, menos 12. E agora substituímos naquela condição que era 17 mais o valor de A. Então, 17 mais o primeiro valor de A, que é menos 5, B é 12. Na segunda condição, substituindo, portanto, B igual a 5. Ou seja, o valor de Z pode ser menos 5 mais 12i, ou pode ser menos 12 mais 5i como resposta do nosso problema. Então, nós vimos exatamente o afixo, que é a representação do ponto no sistema de Argand-Gauss. Introduzimos agora o conceito de módulo, que é a distância entre esse afixo até o ponto de origem do sistema de Argand-Gauss que nós trabalhamos hoje. Espero que vocês tenham gostado do que a gente trabalhou, precisa praticar um pouquinho mais e até breve, pessoal.